O que é o luteranismo? O que é a teologia luterana? Esse é o assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje, porque muitas vezes as pessoas fazem parte do luteranismo ou até veem a teologia luterana e não entendem bem o que significa, o que ela é. Será que ela é só mais um ramo do protestantismo? Será que ela é apenas mais uma vertente de toda essa reforma protestante que aconteceu? Ou será que há algo mais nela? Também tem aqueles que pensam assim, é apenas um conjunto de doutrinas novas criadas ali em 1500. Ou outros vão olhar e pensar, não, olha, é um conjunto de doutrinas que são arcaicas ou lá de antigamente que foram buscadas. Então, existem esses dois tipos de pensamento. O que eu quero fazer aqui com vocês hoje, meu objetivo, é explicar para vocês de uma forma clara e direta quais que são as principais características do luteranismo. Então, nós começamos falando e sempre destacando aquele que foi o agente da reforma luterana, aquele que foi o agente da reforma no luteranismo. Não foi Martinho Lutero, foi a palavra de Deus. A reforma luterana ela não começa em Martinho Lutero, como muitos vão pensar, mas começa com a palavra de Deus propriamente. Lutero foi sim um personagem importante, um instrumento nas mãos de Deus, mas é importante destacar que ele apenas redescobriu a Escritura e confessou o ensino bíblico original, confessou aquilo que os apóstolos ensinavam desde o começo. Então, eu sempre destaco e sempre falo que Lutero foi sim um personagem importante, mas os luteranos não seguem a Lutero, e sim seguem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando falamos em luteranismo, a gente tem que sempre destacar três características que são assim imprescindíveis e muito importantes dentro da nossa teologia. A primeira delas é o sola escritura, né? A escritura é somente a escritura é a autoridade de fé. Também temos a correta distinção de lei e evangelho, que é importantíssima, porque quando há confusão nisso aí, criam-se problemas. E também a questão da justificação pela fé. É um terceiro ponto que é muito importante de ser ressaltado dentro dessa teologia luterana. Então, esses três pontos são as questões que mais caracterizam a teologia luterana. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender brevemente como eles são importantes dentro do luteranismo e como eles explicam o que é a teologia luterana. Começando então pelo somente na Escritura, ou o princípio do sola escritura. A ideia que nós temos aqui é que toda doutrina deve ser baseada na Bíblia. Isso quer dizer que descartam-se as tradições que foram criadas, as tradições cristãs que vieram surgindo após a Escritura ter terminado de ser escrito pelos apóstolos ali. Não, isso não quer dizer que se descartam as tradições. Apenas que a Escritura tem meio que uma supremacia, tem total autoridade sobre essas tradições, sobre esses decretos eclesiásticos da igreja, né? O que isso quer dizer é que, por exemplo, temos tradições importantíssimas dentro da teologia cristã que são muito úteis, como, por exemplo, os próprios credos ecumênicos, o credo apostólico, atanasiano, o niceno, todos esses são submetidos a escrituras e aprovados pela Escritura. Então vemos uma boa tradição aí. Nós não vamos encontrá-los diretamente na Escritura, mas a Escritura oferece amparo para que eles sejam verdadeiros.
Outro exemplo muito claro que nós temos é a nossa própria confissão, que em outro momento eu falo com você sobre o que é a confissão luterana, o livro de Concórdia, mais especificamente, que ali se falam todas os ensinos da igreja, né? Que não são novos, que não são inventados e muito menos criados em 1500, mas são desde os primeiros apóstolos. Mas isso é para outro momento. Então tudo isso podemos chamar de tradições da igreja que estão submetidas à Escritura. A Escritura é a autoridade e elas estão abaixo dela e concordam com ela, então são uma boa autoridade e, como vou falar posteriormente, muito importante. Então, aí vem a questão da importância da correta interpretação da Escritura. Nós temos que dar grande ênfase, grande importância para a interpretação da Escritura, justamente porque dela nós tiramos a pura palavra de Deus. Nós almejamos sempre pela pureza na palavra, então sempre é importante destacar esse ensino luterano. Em segundo lugar, nós temos a correta distinção de lei e evangelho. Então, o que é essa correta distinção? Para a gente entender aqui de uma forma breve também, a Escritura tem dois tipos de ensino dentro dela, dois tipos de mensagem. A primeira mensagem é a de lei. A mensagem de lei mostra a vontade de Deus e quando nós somos confrontados com essa vontade de Deus, ela revela o nosso pecado, revela nosso estado pecaminoso, revela a nossa necessidade da ação divina, da ação graciosa para nos resgatar. Em contrapartida, o Evangelho ele vem para nos oferecer a graça de Deus, para revelar a graça de Deus e para nos resgatar. Então, o Evangelho sempre vai oferecer perdão e vida eterna. E aí vem a questão dos erros nessa distinção, na distinção de lei e evangelho. Os mais comuns é o que se chama de legalismo. O que é o legalismo? Ele é um cristianismo reduzido a regras, a leis e a méritos próprios. Isso é o legalismo, ou seja, enfatiza-se essas regrinhas, enfatizam-se esses méritos pessoais como se isso fosse importante para Deus, né? Como se isso fosse algo que utilizássemos para barganhar com Deus. Também temos o outro extremo, né? Que é o que se chama de antinomismo. Antinomismo é a ausência total de lei. Ou seja, a ausência total da vontade de Deus ou ignorar a vontade de Deus, que seria um desprezo à própria santidade de Deus, que seria aquelas pessoas que dizem, olha, Deus já me salvou, Deus já me resgatou, então eu não preciso viver a vida de acordo com essas imposições aí que a Escritura faz, né? Eu não preciso seguir essas coisas, eu não preciso... eu posso levar uma vida libertina, posso viver de qualquer forma porque Deus já me perdoou. Isso seria então o antinomismo, né? Então aí está a questão da correta distinção de lei e evangelho, porque eles bem divididos, eles bem equilibrados, eles trazem tanto o nosso reconhecimento pessoal da necessidade de Deus, como o consolo de que Deus nos aceita e nos ama, mesmo sendo terríveis pecadores. E daí também, por último, em terceiro lugar, aqui nós temos um terceiro ensino central no luteranismo, que é a questão de ser justificado somente pela fé. E daí enfatiza-se aqui Romanos 1,17 e também Efésios 2,8, que fala que a salvação é um dom de Deus, né, e que ela vem somente pela fé e não pelas obras, né, não por méritos pessoais. E essa doutrina ela traz muito consolo
muito consolo para aqueles que estão aflitos, ou seja, todos nós, porque quando somos confrontados com a vontade de Deus, com a lei, nós percebemos que se dependesse de nós, se dependesse das nossas ações, nós viveríamos em constante insegurança, não poderíamos falar assim, olha, Deus me resgatou, mas viveríamos sem saber assim, bom, eu estou salvo ou não estou salvo? E, de certa forma, isso anularia o que Cristo fez por nós. Anularia a sua morte, anularia o seu oferecer-se como sacrifício em lugar dos meus pecados, em lugar dos seus pecados. Então, em Cristo nós temos a plena certeza da salvação. Em resumo, então, esses são os 3 pontos essenciais dentro da teologia luterana. E, de novo, reitero, a teologia luterana não é seguir Lutero. Nós não seguimos Lutero, como se ele fosse o profeta da nossa religião, como se ele fosse a pessoa mais importante da nossa religião, mas sim seguir a Cristo, permanecer no Evangelho. Inclusive, Lutero falava isso. Olhem para Cristo. Estejam firmes em Cristo. Esse, basicamente, é o ensinamento que nós temos. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês de forma mais profunda sobre a correta distinção de lei e evangelho. Então, aproveita e se inscreve aqui no canal. Aproveita e dá uma curtida aí, que isso ajuda, querendo ou não, divulgar esse trabalho.